mais específica, para o Evangelho de Mateus. Mateus foi chamado por Jesus, e isso está relatado no próprio Evangelho, no capítulo 9 de Mateus, versículo 9, que vai dizer a respeito do chamado dele, dizendo assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e os seguiu. Mateus também é chamado de Levi nos evangelhos, mas esse é o personagem e ele é aceito como o autor dos evangelhos. Algumas coisas que nós podemos ver no evangelho de Mateus que colaboram para essa interpretação de que tenha sido o próprio Mateus o coletor de impostos. Ele cita Jesus pagando impostos, coisa que os outros não têm muita preocupação. Mas Jesus está fazendo aquilo que era a profissão de Mateus antes. Ele destaca isso no capítulo 17. Jesus está pagando impostos. Uma segunda coisa, ele cita diferentes tipos de moeda. Capítulo 18, versículo 24, por exemplo. Os outros evangelistas não têm essa preocupação. Provavelmente o evangelho foi escrito entre 60 depois de Cristo e antes da destruição do templo. O templo foi destruído em 70 por conta de mais uma revolução contra o Império Romano, e os romanos decidem acabar com o templo. Ele deve ter sido escrito na Palestina. O templo ainda não tinha sido destruído, e isso nós podemos perceber pela ênfase que ele dá nos capítulos 24, 25, também 27 e 28, ainda falando do templo como se o prédio existisse. Se ele tivesse sido escrito depois da destruição do templo, possivelmente essas mesmas passagens seriam escritas de uma maneira muito diferente. O propósito do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Messias, como o Salvador, como aquele enviado para salvar, mas também como Rei. E por isso ele vai apontar para as genealogias. Ele vai ser um evangelho destinado primeiramente para os judeus que vão se convertendo. O objetivo dele é que esses judeus se firmem na fé, mas também que aqueles que ainda não se converteram ao cristianismo possam identificar com as citações do Antigo Testamento, com o vocabulário que ele usa, que Jesus de fato é o Messias prometido e que ele está na linhagem de Davi, portanto, é o justo sucessor do trono de Davi. Mateus tem mais de 100 citações diretas ou indiretas ao Antigo Testamento, coisa que nos outros evangelhos vai aparecer muito pouco. O objetivo dele, o desejo dele é falar com os judeus que estão se convertendo ou que ainda estão nesse processo. Destaque, por exemplo, para a frase que vai aparecer pelo menos 10 vezes: para que se cumprisse o que fora dito por. E aí vem a citação de um profeta, vem a citação de algo do Antigo Testamento, que faz com que os leitores judeus rapidamente, conhecendo a lei, conhecendo o Antigo Testamento, caiam em si. Esse era o desejo dele. Como nós já mostramos antes, de uma maneira um pouco mais geral, esse quadro, agora que vocês veem na projeção, resume o Evangelho de Mateus nas questões de data autor. O ano, então, entre 60 e 65, na Palestina. O autor desse Evangelho é o discípulo Mateus, um dos 12 chamados por Jesus. O destino dele, para quem ele escreve para judeus. Jesus é, no Evangelho de Mateus, Rei e Messias. Numa visão geral, ele usa uma linguagem elaborada. O texto original está numa linguagem elaborada, talvez tenha inclusive sido escrito originalmente em hebraico ou em aramaico, disso a gente não consegue ter certeza. Ele usa muito o Antigo Testamento nas frases, e como eu disse anteriormente, para que se cumprisse isso. Ele é o único dos evangelistas a usar a palavra igreja, e ele enfoca o reino de Deus que está presente com o seu rei, que deveria ter reinado soberanamente.
O Evangelho de Mateus também vai aparecer, agora falando dos principais episódios da vida de Jesus. Ele vai relatar o nascimento de Jesus, ele vai falar do batismo e da tentação. Ele não fala das bodas de Caná, isso é particular, isso é exclusivo do Evangelho de João. E vocês podem acompanhar então também na projeção que os principais eventos da vida de Jesus estão registrados no Evangelho de Mateus. O conteúdo exclusivo dele, aquilo que só Mateus relata, aquilo que só ele escreve, ele vai falar da visita dos magos, que eram apenas 2, diferente do que a gente geralmente pensa. A gente fala de 3, e eles vêm e presenteiam Jesus justamente porque Mateus quer enfatizar que Jesus é rei. Eles vêm visitar o rei dos judeus que nasceu. E os presentes que eles trazem demonstra isso, que em outros povos, que em outras culturas, Jesus já no seu nascimento é reconhecido como rei. Também disse antes, já que no Evangelho de Mateus é a única vez que a palavra igreja aparece nos evangelhos. Isso está no capítulo 16, a partir dos versículos 16, numa conversa que acontece com o apóstolo Pedro. E os versículos então dizem assim: e vocês, pergunta Jesus, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus responde mais uma vez: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus usa a palavra igreja nesse evangelho, também fazendo menção de que agora, a partir de uma confissão de fé que Pedro faz, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sob esta confissão de fé se estabelece a igreja, o povo de Deus no Novo Testamento. Interpretamos isso de uma maneira diferente, por exemplo, da Igreja Católica, que vai dizer que é sobre a pessoa de Pedro que essa frase de Jesus se baseia. Então a igreja está na sucessão de Pedro. A gente ainda tem como estrutura do Evangelho infância de Jesus, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 23, nós temos a genealogia de Jesus, nascimento e infância dele. Segundo tópico nessa estrutura do Evangelho é o início do ministério de Jesus. Capítulo 3, 1 até 4, 11. Vai aparecer lá João, o batismo de Jesus, a tentação, e o passo seguinte, ponto 3, Jesus inicia o seu ministério na Galileia. E o Evangelho de Mateus investe bastante tempo, muitos versículos nesse ministério na Galileia. Do capítulo 4, versículo 12, até o 13, 58, nós vamos ter lá curas que Jesus faz, o chamado e envio dos discípulos para a missão, parábolas a respeito do reino de Deus, quando Jesus começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a... e vem uma ilustração. Também tem uma parte importante para nós que nós chamamos de Sermão do Monte. Capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus é o Sermão do Monte, um texto que inclusive agora para aqueles que não são cristãos dizem nesse compilado de ditos de Jesus, a grande sabedoria. Quarto tópico nessa estrutura do Evangelho é que depois da Galileia, Jesus também exerce o seu ministério em diversos lugares. A partir do capítulo 14 até o capítulo 20, versículo 34, Jesus está em diferentes lugares. Também relata nesse bloco a morte de João Batista, muitas outras parábolas, a transfiguração de Jesus, aquele momento que ele está lá com Pedro, Tiago e João, e Jesus fica como se o seu corpo tivesse incandescente, também está dentro desse bloco do ministério de Jesus em vários lugares.
E por fim, Jesus está subindo para Jerusalém. A partir do capítulo 21, o relato é da entrada de Jesus em Jerusalém, recebido como um rei. Tem a última ceia dele com os discípulos, crucificação, ressurreição, ascensão, e o capítulo 28, os versículos finais, falando do envio desses discípulos. O final do Evangelho de Mateus, ele sempre de novo é lembrado quando nós cristãos pensamos em missão. Ali Jesus diz para os seus discípulos: vão, sejam minhas testemunhas. E é assim que o Evangelho de Mateus encerra a sua narrativa, e nós continuamos na próxima aula com o Evangelho de Marcos.